Boa tarde, paz e graça para vocês. Estamos aqui com mais uma tarde de milagre e é com muita alegria que nessa tarde nós estamos aqui com a nossa amada Magna. Amém. Para trazer uma palavra direto do coração de Deus para o seu coração. Então essa tarde é uma tarde muito especial, o qual Deus nos dá a oportunidade de estar aqui juntos. Quero dar um bem-vindo a toda a nossa família IBMS, bem-vindo a todos os nossos amigos, pastores, convidados, discípulos, amém? Todos bem-vindos. Clica aí nesse aviãozinho, envia para os seus amigos, seus parentes, compartilha esta live com eles, porque eu sei que nessa tarde Deus tem uma palavra para o teu coração, para o nosso coração, amém? Eu sei que nessa tarde Deus reservou para falar com você a respeito do plano que Ele tem na sua vida, através da Magna que está aqui conosco, da missionária Magna, essa profeta. E eu sei que essa tarde vai ser muito especial para o meu coração e para o seu coração. Então vamos orar, amém? Vamos agradecer a Deus por esta tarde, por este momento maravilhoso que Ele nos concede, porque é sempre uma honra poder falar com Deus. Falar com Deus é simplesmente você convidá-lo para fazer parte da sua vida. E nessa hora você vai falar para Ele: Deus, me ajuda a ouvir a Tua palavra, me ajuda a entender e me ajuda a colocar em prática tudo aquilo que o Senhor reservou para a minha vida. Que não basta só ouvir, mas também temos que colocar em prática, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Amém, amados? Pai, em nome de Jesus, quero te agradecer por estarmos aqui na casa do pastor Marcelo nesta tarde, juntamente com a pastora Ana, eu e a missionária Magna, para juntos fazermos essa live, ministrar um pouquinho do que o Senhor tem colocado no coração da Magna, no meu coração, a respeito de tudo que o Senhor irá fazer nesta humanidade, nesse século, por meio das nossas vidas. Então, ó Deus, eu peço ao Senhor que leve cativa totalmente ao entendimento da Tua palavra, e que ao ministrar essa palavra, cada um saia convicto, seguro, e que as escamas dos olhos caiam e que eles possam perceber como é bom ouvir o Senhor falar, como é bom ser ministrados pela Tua palavra. Espírito Santo de Deus, se houver alguém doente nesta tarde, se houver alguém acamado, triste, angustiado, que o Senhor possa trazer alívio ao ouvir essa palavra, ao ser ministrado por esta palavra e por meio desta oração. Espírito Santo de Deus, visita cada família, cada lar de perto e de longe. Nós te agradecemos, Deus. Fala conosco, usa a Tua filha como vaso, como canal, como instrumento do Senhor, e que nós somos gratos ao Senhor por nos dar essa oportunidade de estarmos juntos aqui para compartilharmos tudo que o Senhor tem feito por nós e através de nós, em nome de Jesus. Amém, queridos? Então, nessa tarde, desde a Magna já está aqui conosco. Magna é uma discípula do nosso coração, uma profeta, uma mulher de Deus, o qual Deus tem colocado no coração dela uma palavra sobre a criação do mundo. Desde o princípio, quando Deus nos criou, Ele nos criou com um projeto, o plano dele para nos salvar, e ela vai estar compartilhando um pouquinho do que Deus colocou no seu coração. Amém. Então fique conosco, fique atento a esta palavra, porque Deus vai falar com você e conosco aqui também. Amém? Amém, amados. Boa tarde. Esses últimos dias, né, tem tido muitos acontecimentos na Terra. Né? Assim que eu sei que na tua casa também tem acontecido muitas coisas. Na minha casa, na minha família, na família de muitas pessoas. Tem acontecido muitas coisas. Nessa tarde, nós estamos aqui na quarta-feira, né? Nessa quarta-feira, e no nosso culto seria quarta profética. E eu creio que Deus, Ele tem uma palavra rema para você nessa tarde, uma palavra de mudança de vida, sabe? Quando Deus nos criou, eu venho falar sobre a criação um pouquinho, e talvez como eu
muitas vezes me perdi pelo caminho, não que eu saí da presença de Deus, mas achava que estava andando no caminho, fazendo a vontade de Deus, estava andando e achando que estava agradando a Deus em muitas coisas. E ainda tem muitas coisas na minha vida para ser mudado, e eu sei que na sua e do outro lado também. E aí Deus tem falado muito comigo, Ele mandou, eu já li Gênesis todo, eu tenho testemunhado que Deus me mandou ler a Bíblia toda de uma maneira diferente. O Espírito Santo de Deus me fez voltar novamente. Quando eu cheguei em Juízes, o Senhor disse, volta para Gênesis novamente. Porque Juízes, ele vai falando do que, como deram o juízo de Deus a respeito daquele povo. E aí Deus falou, então volta de novo, para que eu chamei o homem, para que eu criei o homem? Nessa tarde, eu quero dizer para você que você foi criado para ser imagem e semelhança de Deus. Você foi criado e foi chamado para ser parecido com o nosso Deus. E quando Deus nos criou, lá no início, na criação, Ele tinha um propósito conosco, sabe? Nessa quarta profética, eu quero falar algo para você. Assim como Deus está trabalhando na minha vida, o Espírito Santo de Deus está trabalhando dentro do meu ser. Ontem eu ouvi uma palavra muito interessante. Falaram assim para mim, nossa, você está cuidando, você sempre cuidou tanto das outras pessoas. Mas e a sua casa? Só que a gente pensa, Deus, eu tenho estado em casa, eu tenho feito comida, eu tenho cuidado da roupa, eu tenho feito tantas coisas. Aleluia. Glória a Deus. Eu tenho feito tantas coisas, mas o que eu não tenho feito então em casa? Talvez você é como eu, devemos pensar algo. Você está aí do outro lado e diz assim, mas irmã, eu já estou até cansada de estar em casa. Minha irmã, eu estou cansada porque eu quero voltar a trabalhar. Amados, tudo que eu quero é que as lojas todas se abram. Porque eu gosto da manifestação da glória de Deus, e vocês sabem. Então eu não tenho medo do coronavírus, porque nós temos um Deus que Ele mata qualquer vírus. Um Deus que tem poder para dar ordem a esse vírus para ele ir embora. E aí eu gostaria de chamar você a atenção, gostaria que você abrisse a sua Bíblia hoje, em Gênesis, lá no princípio. Gênesis 1. Gênesis 1. Por quê, amados? Eu estava lá em Juízes. E aí, depois que a moça falou isso para mim, eu entendi sobre isso. E isso é uma coisa que a gente está muito buscando nesses últimos dias, buscar a nossa família na presença de Deus. E talvez para você, quanto para mim, é difícil você colocar no coração do seu filho, no coração do seu marido e até mesmo no teu coração o que Deus está te mostrando agora. E é difícil você entender e olhar para a realidade da tua casa nessa tarde e olhar para o seu filho e ele não está na presença de Deus. Porque assim como muitos filhos de cristão vão para a igreja no domingo, vão para a igreja na quarta, e aí você nesse momento se deparou com uma situação, se Jesus voltar para buscar uma igreja. E você se deparou com isso e disse, olha, mas eu ensinei o meu filho na igreja. Mas amado, isso não é suficiente, eu quero te falar. Você talvez orou a vida inteira. Você a vida inteira falou do Evangelho. Ele esteve lá presente nos Evangelhos, na palavra. Houve revelação a respeito dele, que ele seria um vaso, que ele seria um bom levita. Mas ele precisa querer. Ele precisa desejar e almejar o que a mãe e o pai almeja para ele. Nessa tarde eu vim aqui te dizer que Deus tem um plano para a sua casa, como tem um plano para a minha casa. Eu estou aqui nessa tarde para dizer para você, amado, que está aí do outro lado. Não sei se você, Jane, está aí do outro lado. Não sei se você, Jéssica, que eu mandei a mensagem, está aí do outro lado. Não sei quais são os irmãos, porque eu estou um pouco distante, mas eu quero falar para você. Porque Deus está conhecendo você nessa hora. Ele entra na tua casa. Amém. O Deus que fez o princípio de todas as coisas e disse, olha, haja luz. E é sobre essa luz que eu quero decretar sobre a tua vida nessa tarde. Sobre esta palavra em Gênesis 1. Abre a palavra. Aí você talvez vai dizer assim para mim, eu não tenho Bíblia. Vai no seu celular. Ou vai no celular do teu filho que está aí do teu lado.
Talvez ele esteja no joguinho. Abre a página e procura a Bíblia lá em Gênesis 1. Porque eu quero que você me acompanhe sobre o que Deus tem de projeto para você e para sua casa. Sobre a vida do teu filho, que talvez você nunca o instruiu na presença de Deus. Porque tem muitas pessoas que não ouviu isso, não conheceu esse Deus. Não conduziu o filho porque tinha outro padrão de vida. Até mesmo um padrão bem de vida. E você ia para a igreja e levava o seu filho, mas você deu um celular para o seu filho, você deu um tablet para o seu filho, você deu um carrinho para o seu filho, você mandou o seu filho para a salinha, mas quando chegava em casa, você nem perguntava para o seu filho o que ele tinha aprendido na salinha. Porque nós estamos, durante a nossa vida, fugindo do padrão de que Deus nos criou para cuidar e deixando que outras pessoas cuidem dos nossos filhos. Cuide daquilo que Deus nos deu e nos fez uma promessa. E eu quero trazer para você nessa tarde sobre essa palavra. Ela diz assim: a criação dos céus e da terra e tudo no que neles há. No princípio Deus criou os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Uau. Amado, quando eu li esse versículo, pequeno versículo, Deus começou a dizer sobre a luz. Não é uma luz que hoje nós estamos agora à tarde, está um tempo meio frio, né? O tempo está meio fechado. Não é essa luz que está entrando pelas janelas aqui. Não é a luz que quando está no dia escuro, a gente acende a luz e ela aparece o que tem. Nós precisamos pegar um celular, uma água, nós temos que acender a luz para pegar. Não é sobre essa luz que o Senhor disse. É sobre uma luz de entendimento. Por que Deus primeiro criou a luz? Sabe? No princípio Deus criou os céus e a terra. Porque era preciso criar os céus e a terra. E ele disse: haja luz. Essa luz é para que você hoje olhe para o seu filho. Eu queria muito, e eu almejo muito. Nós vamos orar pelo seu filho. Nós vamos declarar sobre a tua casa. Porque hoje o meu papel aqui, na minha casa, na tua casa, é declarar a vitória e a salvação. Meu papel aqui nessa tarde é dizer para você que vai entrar luz na tua casa de Jesus nessa tarde. A luz do Deus Todo-Poderoso, que ele no princípio disse: haja luz. Toda falta de entendimento na vida dos seus filhos, toda a escassez de vida com Deus, todo despreparo do teu filho, do teu esposo, da sua esposa, porque tem muitos maridos que estão aí na live, e a sua esposa não é cristã, ou vai para a igreja. Quantos de nós vamos só para a igreja, irmãos? Eu não quero dizer, porque tem vezes que eu vou para a igreja cansada, e eu quero ficar sentada. Muitas vezes acontece isso. Tem dia que eu vou com os meus filhos, quase obrigada. Se o Espírito Santo de Deus não me desperta, eu não vou para a casa do Senhor. Mas quando eu chego lá, eu quero te dizer: há luz na minha vida. E eu peço que essa luz entre na tua casa nesta tarde. E a palavra vem dizendo que ele disse: haja luz. E sobre essa palavra eu quero trazer uma palavra para vocês. Essa palavra de Deus. Deus criou o homem, amados. Ele vai dizendo toda a criação. Ele criou os répteis, ele criou as árvores, ele criou os animais do mar. E aí ele fez uma coisa tão extraordinária, que quando eu aprendi isso, que eu vi, ele disse, ele criou os céus e a terra, e criou o firmamento. E quando eu me deparei com o firmamento, eu fiquei olhando Deus. Vocês já olharam o globo terrestre? Talvez quando terminar a live, eu queria que vocês vissem o desenho da terra. Pelos telescópios, por visões de coisas no ar, que fotografou a terra. Como é que aquela água, quando a terra gira, permanece no mesmo lugar? Porque ele disse que criou o firmamento, e o firmamento não é a terra, não é o lugar que nós estamos pisando, o firmamento é o céu. Nós fomos criados para o céu, e o firmamento aonde nós vamos voltar para o céu. Foi para esse firmamento que Deus criou. E ele disse: haja luz, porque ele precisava criar as outras coisas, porque dependemos do sol para viver. Olha, a natureza, quando foi criada, a palavra vai dizendo, se você continuar lendo a respeito da palavra, sobre a luz, todas as coisas só
cresce na terra, as plantações, os animais, o mar precisa do sol, da luz. Nós precisamos para nos alimentar, nós precisamos da vitamina, porque sabe, amados, o que Deus me falou? Como nós fomos criados da terra, fomos pó e para o pó nós vamos voltar. Quando Jesus nos formou lá, Ele tirou toda a essência nossa de lá da terra, que foi a terra que Ele criou. E Ele, amados, olha que coisa mais extraordinária que Deus falou comigo. Ele nos criou dessa terra que Ele mesmo criou. Não foi de outro lugar. E Ele criou o seu filho dessa mesma terra. Ele te criou dessa mesma terra. Ele criou a sua família dessa mesma terra. Talvez você diga para mim nessa tarde: mas Deus, por que o Senhor me colocou nessa família? Por que eu sou filho dessa mulher? Por que eu sou filho deste homem? Por que eu sou irmão deste menino que não me respeita? Talvez você está dizendo assim: eu não queria ser dessa família. Mas Deus quer te chamar para voltar para casa. Mas não é para qualquer casa. É para essa criação de Deus. É para essa criação de Deus que Ele está te chamando. Para um lugar que há luz. Talvez você não está enxergando para que propósito você veio à terra. E eu quero te dizer que sobre essa luz hoje, que faz tudo brotar, semente nascer, faz ter proteção na terra, para que ela possa ter vida. Porque você sabia que se a falta da luz, do sol, você pode ter problemas de falta de vitamina? Deus criou o sol, amados. Tudo que há na terra, tudo que há foi criado para você e para mim. Foi criado, e aí a Bíblia vai dizendo, se você continuar lendo, que nada tinha brotado. Ele deixou a semente, deixou as árvores frutíferas, deixou as relvas, mas Ele disse que nada brotou até que houve chuva sobre a terra, porque Ele precisava manifestar o poder da glória dEle. Porque sobre o firmamento, que é o céu, as águas estavam lá. Eu quero te dizer que quando você olhar o globo terrestre, dá uma olhada. As águas estão seguras. A terra, ela faz o movimento de rotação e translação. E eu achei maravilhoso isso. E a água não se movimenta. A água está segura pelas mãos de Deus, porque Ele disse que tudo está sob o controle da mão dEle. A sua vida está sob o controle da mão do Senhor. Eu quero te dizer nessa tarde, nada saiu do controle dEle. A vida do teu filho não saiu do controle de Deus. A vida do teu marido não saiu do controle de Deus. A vida do seu filho, da sua filha, do seu irmão, da sua mãe, do seu parente, não saiu do controle de Deus. Talvez ele esteja distante agora e você diga assim: mas irmã, ele nem conversa comigo. Mas eu quero te dizer, amado, você precisa conversar com quem criou ele. Porque o Criador que fez o firmamento, imagina, irmãos, olha que coisa maravilhosa. A terra roda, mas nós permanecemos no mesmo lugar, porque nós estamos seguros por esse Deus, que criou tudo com tanta perfeição. O seu filho está seguro por Ele, o seu marido está seguro por Ele. Eu quero dizer para você: entra nesse propósito da criação, entra nessa luz nessa tarde, que Deus está no controle da tua vida, mas é necessário que você volte o controle da tua vida para Ele. E a Bíblia, eu queria que você passasse um pouquinho mais e fosse lá para Gênesis 2. Quer dizer, ainda em Gênesis 1, versículo 26, porque eu quero falar sobre quando Deus criou a você e a mim. De onde veio? Porque eu fui fazer uma pesquisa interessante sobre aqueles homens que têm dúvida, né? Os filósofos, aqueles caras que fazem investigação de ossos, fósseis. Eu fiquei maravilhada com o que eles viram diante de Deus. Sim, os arqueólogos, como a pastora está dizendo, né? Que a gente às vezes esquece os nomes, mas a gente vai aprendendo com gente sábia, né, amados? E aí a Bíblia vai dizendo então que Deus nos criou do pó da terra, mas até hoje eles não quiseram entender como foi formado o homem. Porque o homem, ele não quer observar, porque já tem um estudioso, eu até me esqueci o nome dele, que eu devia ter anotado, que ele disse que ele tinha um pensamento igual deles. Mas aí quando ele começou a olhar para a Bíblia e ver de onde tinha vindo a criação, quando disseram para ele tantas coisas que continuam ensinando a nós, nas escolas dos nossos filhos, que nós viemos do macaco. Mas ele disse: olha,
Como nós viemos do macaco? Porque nós já fizemos todas as pesquisas nos ossos, nos fósseis que nós achamos, e não há indício dessas coisas. Há indícios que nós temos, os israelitas têm um espaço, porque eles moram em uma parte do país, o pessoal dos Estados Unidos tem outro, nós somos descobertos, vamos dizer, vamos para a investigação criminal que eu gosto muito. Quando nós vamos buscar o DNA, o nosso DNA, é sobre isso que eu estou falando, quando investiga, sabe que eu nasci na Paraíba, sabe que eu vim para Brasília com 6 meses, porque está aqui os 3 últimos anos, ele consegue, se eu morresse e ninguém me encontrasse, depois dos ossos há muito tempo, ia descobrir os 3 últimos anos aonde eu tinha passado. Meu Deus. Os 3 últimos anos era descoberto, se pegasse o meu osso e fizesse uma pesquisa, ia descobrir. Isso é pelos cientistas que eu estou falando, porque eu fui fazer uma pesquisa, porque eu queria trazer para vocês hoje como Deus, quando disse haja luz, que ele criou todas as coisas e até você e eu, ele tem o controle sobre tudo isso. Se os homens fossem buscar aqui, eles já sabiam que Deus tem o controle e sabe de onde veio todas as coisas. E aí ele vai dizendo então que com 3 anos descobriria de onde eu tinha vindo. 3 anos. Os 3 últimos anos saberia em qual lugar eu tinha passado meus últimos dias de vida. Talvez eu podia não ter nascido naquele lugar e não ter morrido naquele lugar, mas alguém tivesse colocado o meu corpo numa cidade para ninguém descobrir que era eu. Mas Deus a si mesmo ia trazer à existência quem era eu. Você imagina isso? Que entendimento de Deus? Ele nos criou perfeitamente. Quando ele disse haja luz, ele trouxe à luz a tua memória. Ele sabe como você vai conquistar o seu marido de volta. Ele sabe como você tem a palavra correta para falar para o seu filho. Só que nós somos difíceis, eu quero te dizer. Porque assim como nós vamos ver aqui, que eu vou ler agora, assim como eu vou ler agora, nós fazemos todos os dias. Porque ele fez um paraíso. Ele criou um lugar onde o homem, amados, ele ia chamar todos os animais como nós chamamos hoje. Às vezes nós nem sabemos de todos, né? Todo tipo de sapo nós não sabemos. Eu sei o nome de um, que eu chamo tudo de cururu, que eu tenho medo de todos. E talvez você também tenha medo. Talvez você chame todas as zebras iguais, mas elas não são iguais, elas são diferentes uma da outra como nós somos. Porque Deus criou cada ser para ser único na terra. Ele criou o seu filho para ser único. Ele criou a mim e a você para ser única. E eu quero que você então ouça. Diz assim, no versículo 26 de 1 de Gênesis. Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todas as espécies que rastejam sobre a terra. Criou Deus, pois, o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Agora, você imagina se os pesquisadores fossem buscar a respeito de onde foi criado. A luz está no coração deles, sabe, amados? Talvez esteja no teu coração também. Como a luz para a saída da minha casa está no meu coração. Mas às vezes eu não quero obedecer. E é essa luz que eu quero te chamar a atenção nesta tarde. Para essa luz que vem de Jesus, porque Ele criou você e eu para vivermos em amor. Ele nos criou para andarmos segundo a palavra dEle. Para andarmos e vivermos no paraíso. Aí você talvez vai dizer assim, mas nós temos enfermidade, sim. Mas por que entrou a enfermidade, amados? Continua do mesmo jeito, sabe? Continua do mesmo jeito. Porque quando você anda na presença de Deus, o mal não pode entrar na tua casa. E se ele vier, Deus vai te avisar antes. E ele diz, olha, não temas, porque eu sou contigo. Não te assuste, porque eu sou o teu Deus. Quando você está na presença de Deus, andando na posição, no jardim, onde Deus te criou para andar, fazendo a vontade de Deus, eu não quero te dizer que o mal vem, porque a Bíblia diz que quando o homem pecou, quando eu e você pecamos, porque tudo que estamos sofrendo é consequência do que nós plantamos. Porque aqui Deus plantou um jardim, não foi? Um jardim e disse, haja luz. E aí ele disse, vamos criar o réptil. E todas as coisas que Deus criou, ele falava algo.
tudo que ele criou, ele disse que era bom. Uau, verdade. Então, quando ele criou os répteis, que eu até tenho medo de um monte deles, ele criou e disse, é bom. Talvez você está do meu lado, do outro lado, dizendo assim, mas Maria, tu não gosta dos cachorros. É verdade, amados. Mas eu sei que foi Deus que os criou. Porque quantas alegrias entra na casa de alguém que estava doente e o pai traz um cachorrinho para aquela criança. Quantas alegrias tem daquela mãe que um homem veio para defraudar o seu filho e um cachorro defendeu. Então eu não gosto do bicho, sim. Mas eu creio que são traumas de infância. Eu preciso ser curado. Por isso que eu estou trazendo para você, porque enquanto Deus está trazendo luz para mim, está trazendo a luz para você. Porque Gênesis vai falando isso, é sobre essa luz que Deus está falando. Ele vem criando depois as outras coisas, mas é sobre essa luz, para que nós tenhamos entendimento dessa criação que ele fez, que era perfeita. Ele te criou e você não tinha pecado, sabe? Você foi ensinado. Você foi ensinado muitas vezes a falar palavras feias, seu pai achava bonitinho. Talvez o seu filho fale e você acha engraçado e até ri. Eu quero te dizer que isso é ruim para ele. Porque talvez as pessoas riem hoje, mas amanhã elas vão falar mal de você e não vão querer o seu filho junto com eles. Aí eles vão dizer que o seu filho é mal educado e vai dizer, a mãe dele acha tudo bonitinho, o pai dele acha tudo bonitinho. E sobre essa palavra eu quero dizer que haja luz na tua mente hoje. Ensina o teu filho no caminho que deve andar, para que mais tarde, quando ele estiver velho, ensine o princípio da palavra e não se desvie dele. Sabe, ele pode até, num período do momento, ele querer se desviar, porque ele não tem para onde correr, porque só há um caminho para os nossos filhos, a presença de Deus e a luz da palavra de Deus, porque todos os dias nós declaramos ela sobre eles, sobre a vida do teu marido. E aí, amados, a palavra vem dizendo então que Deus nos criou a imagem e semelhança dele. Imagina, cara, eu fico falando, meu Deus, Deus olhou para mim e disse assim, que linda essa menina, não é? Verdade. Que linda. E às vezes eu falo, meu Deus, como tu é linda. E aí você do outro lado tá rindo e você é lindo também. Amém. Você tá rindo aí do outro lado? Eu quero te dizer que Deus tem alegria para você. Eu quero te dizer que ele te criou para viver na alegria dele. Não é na alegria do mundo. Não é também se os bancos... Queridos, vocês já imaginaram? Eu fiquei olhando para isso. Eu estou fazendo muitas pesquisas. Lembra da época do Collor? Quando ele prendeu todo o dinheiro do povo? Só que dessa vez não é só dos pequenos, você sabe que dos grandes também. E você, eu não sei se você sabe, mas a moeda que nós temos, talvez o dinheiro, que se todo mundo hoje fosse sacar o dinheiro que tem no banco, você não ia conseguir tirar seu dinheiro. Talvez você aí do outro lado tem bastante dinheiro no banco. Mas se houvesse uma recessão, o nosso dinheiro não valesse mais como do cruzeiro para o cruzado. Que todo mundo, o dinheiro se desvalorizou. Eu quero dizer para você, que se você não confiar em Deus, se você não olhar pela luz da palavra de Deus hoje, você pode se decepcionar. Porque se você estiver esperando que o homem possa fazer alguma coisa por você, seu marido, seu filho, o presidente, o governo, ele não pode. Se não for a vontade de Deus, se você não andar na presença de Deus. Porque só é alegre quando não tem dinheiro, é quem confia no Senhor. Só é feliz aquele que sabe que o filho está lá nas drogas, mas sabe que Deus fez uma promessa para ele, dizendo ele não vai permanecer aí. Eu vou salvar. Eu vou libertar. E Deus está dizendo para você e para mim. Ele vai trazer à existência o que não existe, mas é quando nós, à luz da palavra, voltamos para o reino dele. Esse reino é um reino de bênção, amados. Esse reino é um reino de alegria, de felicidade, não de desejo de morrer. Você que está aí do meu lado, talvez vocês estejam aí, porque eu convidei vocês para estarem aí.
Talvez você está aí dizendo, eu não quero mais viver. Não sabe por que esse desejo tão grande de não viver. Sabe por quê, amados? Ainda não entrou a alegria de Jesus na tua vida. Tu não deixou essa luz entrar na tua vida. Eu quero te chamar ali a palavra de Deus e falar para o Espírito Santo. Aí você vai dizer assim, mas irmã, eu nem sou crente. Eu não estou chamando você para ser crente, amado. Eu estou chamando você para conhecer a Jesus. Eu estou te chamando porque tem muitas pessoas que vão para a igreja que não conhecem a Jesus. Tem muitos que dizem, lembra que a palavra, talvez você já ouviu esse termo, que muitos vão dizer, Senhor, Senhor, em teu nome eu curei, em teu nome eu profetizei, em teu nome eu ressuscitei mortos. Sim, porque o nome de Jesus tem todo o poder. Eu quero chamar você para este nome hoje. Chamar para este nome que tem o poder de mudar essa situação aí. É tarde de quarta-feira, é o dia da sua vitória nessa tarde, da minha vitória, que a tua casa, o Espírito Santo de Deus entre, que Jesus entre. E talvez você pense, mas eu não quero viver porque eu não vejo nada de beleza. Talvez eu um dia perguntei para uma pessoa por que ela tinha vontade disso, de não viver mais. Ela disse que não tinha cor. Tudo era cinza. E talvez aí no teu coração esteja cinza também. Porque apagou-se o fogo do Espírito Santo. Sabe por que você não quer viver? É porque a chama de Jesus se apagou dentro de você. Porque a chama de Jesus traz vida. A chama de Jesus traz alegria. Traz graça. Sabe graça? Sabe, talvez você não entenda a graça. Talvez você não entenda o poder desta palavra de graça. Porque de graça tenho e de graça eu dou. Jesus é o Deus que dá de graça. Ele dá de graça para você a esperança que você não tem. Ele dá de graça para você a tua família restaurada de novo. Ele dá de graça. Mas é uma graça que está nele. Então você precisa dele para que toda a raiz de amargura que há na tua alma, para que toda a raiz de amargura que há no teu entendimento, porque o teu coração e a tua mente está atribulada nesta tarde. Então tira essa escuridão da tua vida. Não deixa ela ficar escura e preta e você passar do cinza para o preto, aonde não há mais saída. Não pegue essa corda. Não tome esses remédios. Não. Não. Não se defraude cortando os seus punhos. Não faça isso. Jesus te ama. Ele disse hoje, trouxe a luz para você. Ele é a saída para a sua vida nessa tarde. Ele é a tua saída, sabe? Jesus está chorando porque você está pensando nisso aí do outro lado. Talvez a sua mãe não saiba. Talvez o seu marido não saiba. Talvez a sua esposa não saiba o que tu está desejando no teu coração. Mas Jesus já viu essa tarde. Ele disse, olha, eu te criei. Mas eu também não te deixei só. Quando o homem pecou aqui em Gênesis, amado, a palavra vai dizendo, eu quero que você continue lendo. Você que não lê a palavra, você que não entende o que eu estou falando, eu estou pulando algumas coisas aqui, porque são muitas coisas que Deus quer falar com você nessa tarde. É a tarde da profecia, eu quero profetizar na tua vida nessa tarde. Sobre a tua casa, sobre a tua vida, sobre a minha casa, sobre as nossas famílias. E eu quero que você continue lendo, eu quero que você leia Gênesis 1 até o final, e depois comece a ler Gênesis 2, e depois o 3, e depois o 4, e aí você vai sentindo de Deus, e esse escuro, esse cinza que tu tá vendo, vai ter uma flor, vai ter um rosa, né, como a pastora pediu para mim colocar nos lábios nessa tarde, vai ter a florzinha que vocês sabem, né, amados, que eu vim de menina, porque o pastor gosta muito. Eu amo você aí do outro lado. Talvez eu nem te conheça. Talvez eu nem te conheça. Você entrou na live, alguém te falou, entra na live. Mas eu sei que você está bem aí do outro lado. Amém. Talvez você esteja chorando, porque eu estou sentindo uma dor na minha alma. Tem uma pessoa chorando.
Eu estou sentindo uma dor na minha alma. Uau. Eu estou sentindo o que você está sentindo aí do outro lado. Amém. Uau. Jesus te ama, amado. Meu Deus. Os meus cabelos estão todos arrepiados porque Jesus quer entrar na tua Glória a casa. Deus. Amém, Jesus. Não tome, não tome. Amém. Não tome essa atitude, não queira morrer. Ele tem projeto para a tua vida. Meu Deus. Sabe, nós Deus. estamos aqui, na Samambaia, Igreja Batista Ministério Semear, para cuidar de você. Uau. Eu sou a irmã Magna, que é a minha pastora Elaine, tenho o pastor Marcelo, pastora Ana Flávia, tenho uma igreja que ama. Amém. Vem! Talvez você diga assim, mas eu não moro perto. Liga para nós. Liga! Manda mensagem, manda! Coloca o seu telefone aí na live, coloca e diz assim, gente, alguém liga para mim. Amém, Jesus. Coloca! Porque nós vamos orar por você, nós vamos ligar para você. Meu Deus, obrigada. Não deixa o inimigo dizer que você não é capaz. Não deixa ninguém dizer que você não é escolhido. Porque a palavra vai dizer para você e para mim que Ele me escolheu e te escolheu. Talvez você teve um pai que nem quis você. Uma mãe que não te quis, foi criada pela voz, às vezes por um tio. E talvez você sofreu algum dano nestes lugares. Talvez até dentro de casa você sofreu algum dano. Talvez alguém tirou de você uma alegria. Mas eu quero te chamar a começar a ler sobre a criação de Deus, porque quando Ele te criou, Ele criou porque te ama. Ei, amado, amada, Ele te ama. Uau. Sabe por que Ele te colocou dentro de casa, na frente dessa live nesta tarde? Para dizer para você que você é importante para mim, para a pastora Elaine, para essa igreja. Amém. Você é importante para Ele. Uau. Talvez eu nem te conheço, mas eu sei que Ele te conhece. E quando Deus te conhece, eu te conheço. Porque Ele é lindo, é assim que Ele faz. Sabe? Ele começa e você fala assim, mas como que eles podem falar desse amor? Como não explicar a Deus? Como eu posso explicar a Deus se Ele revela o que está acontecendo com você aí do outro lado? Se não fosse Ele, como eu ia saber que você está triste? Como eu ia saber que você está doente? Porque Ele é a cura que cura os enfermos. Talvez não seria eu que estaria nessa live nessa tarde. Porque eu estava triste também ontem. E antes de ontem. E depois, nos dias anteriores, também estava triste. Mas Deus é o meu consolo. Eu quero te dizer que o dia mau ele vem, mas ele vai embora. Essa visão torpe que você está tendo desses dias maus, escuros, de trevas, que você não vai sair dele. Eu quero te dizer e quero decretar sobre a tua vida nessa tarde. Você vai sair desta situação. Você vai entrar no gozo de Jesus, porque eu estou declarando sobre a tua vida nessa tarde. Seja. Creio. Essa cura virá sobre a tua alma. Eu quero te chamar a ler, eu vou ler só o 2 agora, alguns versículos. Eu quero 2, versículo 4. Eu vou ler. Continue aí. Não saia não. Não saia não. Não faça o que, não vá fazer o que você pensou em fazer. Não saia não, tá? Jesus quer curar a tua alma. Porque eu tenho uma palavra ainda para você. E você vai entender o que Deus está falando com você. Que diz assim, Gênesis 2, versículo 4. Esta é a Gênesis dos céus e da terra, quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. Não havia ainda nenhuma planta no campo, na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra, e também não havia homem para lavrar o solo. Mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície da terra, do solo. Então formou Deus o homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. E o homem passou a ser vivente. E plantou o Senhor
Senhor Deus no jardim do Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Uau, meu Deus. Sabe, amados, você fala assim, por que eu estou nessa terra? Para que eu nasci? Deus te plantou nessa terra. Ele teve prazer quando, talvez, não sei, o seu pai e a sua mãe, se eles não queriam ter você. Mas Deus te queria. Ele não faz nada que não seja perfeito. E Ele te escolheu como perfeito, perfeita. Sabe? Você é perfeito. Você é perfeita, amada. Sabe? Quando lá em casa, você vai rir agora um pouquinho. Quando eu compro um espelho e digo, espelho, espelho meu, tem alguém mais lindo do que eu e ele quebra, eu compro outro. Sabe? Por quê? Porque Deus me fez a imagem e semelhança dele. Confiança em Deus, né, Maria? Sim, a confiança, pastora, em Jesus. Ele está dizendo, ele te formou e soprou sobre você o sopro da vida. Ninguém pode tirar a tua vida, nem você mesmo. Sabe, ele está dizendo para você. E te plantou no jardim. Só que eu quero te chamar a atenção nesta tarde. Como você tem andado? Porque quando o homem pecou, Adão e Eva lá no jardim, porque o nosso inimigo, ele é sagaz e talvez você tenha andado a vida toda desse jeito, fazendo o que o teu coração está dizendo. Mas sabe, o teu coração é enganoso, como o meu também. Eu tenho muitos pensamentos. A minha pastora disse que eu viajo. E é verdade, amados. Eu sou uma detetive. Eu começo a destrinchar uma coisa. Por isso que Deus falou, vai ler a palavra, porque eu quero que você destrinche sobre a minha presença e não sobre a tua vontade. Porque é a tua vontade e a minha vontade não é perfeita. Mas a vontade de Deus é perfeita e ainda diz, e agradável. E não traz dano. Não traz dano para você, não trago dano para a pastora, não trago dano para a igreja, não trago dano para o meu irmão, não trago dano para o meu pai, não trago dano para minha mãe. Talvez você está dizendo isso que vai tirar a sua vida porque tu tá trazendo, sua mãe está dizendo que você não nasceu e não é feliz porque você nasceu. Devia você não ter nascido, não foi? Mas eu quero te dizer que Deus te escolheu. Ele te chamou. E Ele disse que te plantou no jardim. Só que quando o homem pecou, a Bíblia diz que Deus tirou o homem do jardim. Sabe por quê, amados? Porque Deus não queria que nós... E uma coisa, eu quero tirar uma dúvida de muitas pessoas que estão aí do outro lado. Mas por que Deus sabia que o homem ia pecar? Ele colocou aquela árvore no jardim. Se Deus é Deus e é todo poderoso, Ele criou todas as coisas, Ele já sabia que nós íamos pecar. Mas Deus é tão maravilhoso e tão amoroso, talvez você entenda isso nessa tarde, que Ele deixou a árvore do fruto do bem e do mal lá. Sabe por quê? Porque eu e você temos escolha. Porque Ele não é um pai mau. Sabe o pai mau? Às vezes eu sou uma mãe mau, amados. Eu não deixo os meus filhos fazer o que eles querem, não. Ela anda sobre a minha ordem. E talvez você ficou triste com a sua mãe, porque a tua mãe falou muitas coisas para você. E eu quero te dizer, perdoe tua mãe nesta tarde. Perdoe ela. Perdoe o teu pai. Perdoe aquele que tirou algo de você, o teu marido. Perdoe. Que você disse, olha, eu tive filho dele e ele me abandonou. Perdoe as pessoas, amado. Perdoe, porque quando você perdoar, você vai se sentir livre para viver o melhor de Deus. Olha, sabe, amada que está aí do outro lado. Ei, princesa, porque Deus te chama assim. Linda, porque Ele te chama assim. Especial, maravilhosa. Talvez você está se olhando no espelho e está se vendo feia, né, magra. Vixe, porque eu sou gorda, amados. Eu me olho e não consegui me ver magra ainda. Não teve esse espelho ainda. Eu tenho que comprar esse espelho. Talvez você esteja linda e está dizendo que está muito gorda. Ei, você que está fazendo bulimia, que seu pai e sua mãe não sabem, para emagrecer, porque sempre te chamaram de gordo. Eu quero te chamar essa tarde e dizer para você que Jesus vai te ajudar a emagrecer. Amém. Glória a Deus.
Mas busca Ele. Ele é o Deus que conhece as nossas células. Ele implantou em nós as células. E se as suas células estão desreguladas, vá se alimentar direito, que eu estou precisando também, viu? Estou falando para você porque Deus está falando comigo. Porque é assim que Deus faz. Enquanto Ele fala com você, Ele fala comigo aqui. Porta para os dois lados. Deus está falando comigo, com a pastora Elaine, né, pastora? Ela sempre está dizendo, Magna, para de comer muito. Porque ela me ama. E eu quero te dizer que hoje o seu apetite vai ser de acordo com o que o Espírito Santo de Deus conduzir você. Sabe? Esse descontrole emocional pela tristeza que você come sem parar. Hoje o Senhor vai dar um basta. Ele entra na tua casa agora, na tua vida, todas as células que estão inflamadas pela enfermidade, porque você tem comido demais, agora elas serão curadas para a glória do nome de Jesus. E toda a palavra que foi lançada sobre a tua vida, hoje, nesta tarde, em nome de Jesus, nós anulamos. Nós dizemos que elas não têm valor, porque Jesus te formou a imagem e semelhança dele para morar no jardim. E aí eu quero voltar e falar para você. Quando o homem pecou, ele foi tirado. Deus deixou a árvore lá, porque você e eu temos o direito de escolher o caminho. Mas eu quero te chamar. Eu quero te chamar a ler a palavra. Porque a Bíblia diz que nós só somos curados, libertos pela palavra de Deus. Talvez você esteja ouvindo muitos louvores, glória a Deus, aleluias, que o louvor seja, antes de você ler a palavra, ligue num louvor bom. E chame o Espírito Santo e fala assim, Espírito Santo, eu não entendo o que eu leio. Me ensina a entender o que a palavra está dizendo. Me revela, Senhor, o que o Senhor tem dentro dessa palavra para a minha vida, porque eu me sinto triste, eu me sinto infeliz, eu me sinto massacrada pelo mundo, eu vejo que eu nunca fui feliz, talvez a vida toda você disse isso. Alguém me disse uma vez assim que ela nunca foi feliz. Talvez você aí está do outro lado dizendo, eu também, irmã Magna, nunca me senti feliz, sempre tudo foi difícil na minha vida, mas eu quero te trazer, tirar esse fardo hoje, trocar pelo fardo de Jesus, ir para a luz. Ele disse, haja luz. Essa é a luz para tirar o fardo que está nas suas costas nesta tarde. Essa é a luz, é a palavra que abre, que ela é lâmpada para os seus pés. É a palavra de Deus. O seu caminhar vai mudar, sabe? Porque quando a lâmpada clareia, sabe, você anda na escuridão, porque você ainda não leu a palavra. É lâmpada para os seus pés, para os meus pés, a tua palavra. Então você vai conseguir começar a andar, sair desse caminho que tu está andando. Ei, deixa eu lhe falar. Não faça um aborto. Não faça. Ei, não faça. Tá? Não faça nenhum aborto na tua vida. Não aborte os teus sonhos. Não aborte nada na tua vida. Não deixe ninguém abortar, porque Deus te criou para viver no paraíso. Não deixa ninguém abortar aquilo que Deus te projetou para a tua vida. Sabe? Volte a estudar, amado. Amada. Volte a estudar. Vai fazer como eu. Eu não estou fazendo exercício, mas estou mandando exercício para todo mundo. Estou fazendo exercício do dedo. Volte a se amar. Hoje a pastora Ana falou algo que ficou no meu coração. Eu até falei e pensei na hora, viu, pastora Ana? Nossa, ela errou. Mas depois eu entendi, ela acertou. Porque Deus me trouxe um entendimento quando ela falou. Deus revelou para mim na hora o que ela disse. Amar a Deus sobre todas as coisas, depois se amar. Como é que tu vai amar alguém se você não se ama? Como você vai amar a Deus? Ele disse isso na palavra dele, se você não ama o teu próximo. Porque ele disse, ele é claro, amados, não tem como nós, não tem outro Senhor. Só existe um Deus, que é esse Deus que eu estou falando para você. O Deus verdadeiro que te conhece, sabe o que você estava planejando fazer. Eu digo para você novamente, não tome remédio.
Não aborte o projeto de Deus na tua vida. Não aborte o que tem de sonho de Deus na tua vida. Não destrua os sonhos de Deus para você. Não aborte o plano de Deus para a tua vida. Porque você pode abortar o plano de Deus para a tua vida. Como Adão e Eva abortou o projeto de Deus para a vida deles. E aí veio a dor. Talvez hoje nós temos dor. Mas sabe, amados, quando a gente vai ler, eu estava lendo e eu vendo a pastora falar sobre isso. Se amar. Como é que eu vou me amar e continuo comendo tudo como eu como? E você aí do outro lado? Ou você que come e depois vai para o banheiro e põe tudo para fora? Você está doente. Eu quero declarar a cura sobre você nesta tarde. Eu quero declarar a cura sobre você nesta tarde. Amém. E eu quero trazer o entendimento dessa palavra que a pastora Ana falou de manhã, que foi extraordinária. Amém. Se amar. Eu sou linda, sabia, amados? Talvez você aí do outro lado diz assim, ela não é bonita. Mas eu quero dizer que eu tenho os olhos de Cristo. Quando Deus trocar esse seu olhar, você vai começar a olhar para as pessoas diferentes. Sabe, olha para a tua mãe. Talvez você só olhe para o que ela fez com você, mas você não sabe o que fizeram com ela. Você olha para o teu pai e só fala do que ele fez contra você, mas não sabe o que fizeram com ele. Você fala do teu filho, ou o filho fala do pai, e vice-versa, e não sabe o que aconteceu com ele. Muitas vezes eu sou injusta, porque eu sou difícil de ouvir, sabe, amados? Mas Deus está me mandando voltar, porque quando eu estava lá em Juízes, vendo o que Débora foi, alcançou o milagre, vendo as bênçãos de Deus, as profecias de Deus cumprindo, e o povo se desviava e Deus mandava voltar, e Deus levantava alguém para eles voltar, e Deus está mandando eu voltar. É isso que eu estou entendendo. Por princípio, porque Ele nos criou para amar uns aos outros. Ele nos criou para amar em primeiro lugar Ele, e andar com Ele, e viver o projeto dEle, porque dói no projeto dEle, mas há um lugar que Ele disse, olha, quando Ele morreu naquela cruz e disse, olha, eu vou, mas vou preparar lugar para você e para mim. Deus está preparando, eu quero te dizer que Ele não te esqueceu. Ele está preparando e já está pronto, eu quero te dizer. Mas não chegou a hora, você não pode fazer com as suas próprias mãos. Não chegou a hora. Não chegou a hora. Porque sabe, talvez tenha um louvor aí que você não cantou ainda para mim. Ei, sabe, eu preciso ouvir a tua voz. Nós precisamos ouvir a tua voz lá na Batista Ministério CBA. Nós precisamos ouvir a palavra de Deus através dos seus lábios, do que Deus fez. Nós precisamos ouvir o teu testemunho nesta tarde, do que aconteceu hoje através dessa live. Nós precisamos que você conte, porque muitos precisam ouvir Deus. Talvez como você sabe, conhece muitas pessoas que estão aí no outro lado da internet conversando com você e dizendo e contando, falando só coisas ruins. E você vai agora mudar a atitude com ela e vai dizer assim, ai, eu encontrei Jesus. Eu encontrei a luz que muda a minha história. E eu quero que você a conheça. Então entre nas lives da Igreja Batista Ministério CBA. Entre no Facebook. Tem um canal lá para você entrar. Entre. Veja o que tem de bom lá. Jesus todos os dias vai ter uma palavra para você. E você talvez vai dizer assim, irmã, mas agora eu estou te ouvindo. Mas quando for desligar dessa live, eu quero te dizer que tem sempre alguém falando de Jesus no meio de comunicação. E tem o telefone, liga, sabe, da igreja. Liga para os irmãos, liga, entre em contato, manda mensagem para a igreja, manda, que eles vão te responder, eles vão te ouvir e te atender. Se ninguém tem dado ouvido à tua voz, eu quero te dizer que Jesus hoje está dizendo para você que te ama. E Ele quer você com Ele. Ele quer você andando no projeto dEle, porque Ele precisa que você pegue para muitos. Sabe? Talvez a sua função na terra só vai ser andar do lado da tua mãe, que não cuidou de você. Aí você vai falar assim, mas eu cuidar da minha mãe? Talvez a sua missão na terra só vai ser essa. Só o que Deus vai te exigir. Porque talvez você tenha um sentimento a respeito dela. Eu quero dizer para você que Ele vai te curar nesta tarde. Ele vai mudar a tua história. E Ele vai vir buscar você, mas é no tempo oportuno dEle.
há um tempo determinado. Ele te criou e disse, olha, eu tenho que caminhar para minha filha e para o meu filho. Mas ele disse, anda nele. Anda nele. Se você está fora, volte para o caminho hoje. Se você está fora, volte para a presença de Deus hoje. Aleluias. Glória a Deus. Aleluias. 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 Bom, amados, que palavra profética e maravilhosa que Deus tem nos dado nessa tarde. Ele é a luz do mundo. E Ele quer que essa luz, que é o Espírito Santo dele, te guie nesses dias. Como você que está aí do outro lado, foi ministrado por essa palavra. E você que Deus falou, porque essa madrugada, eu pedi a Deus que você entrasse nessa live. Você que estivesse desesperado, você que precisasse ouvir uma palavra, que Jesus te ama, que Deus tem um plano na sua vida, que você entrasse. Então, quando terminar, se você também quiser nos ligar, pode nos chamar, liga, que estará sempre um pastor, uma pastora, um missionário, um obreiro para orar com você, para te dar uma palavra, amigo, um socorro bem presente. Nós estamos aqui com 3 lives ao dia. 9 da manhã, nossa pastora amada Ana está sempre ministrando uma palavra de Deus para o seu coração. À tarde eu sempre estou aqui, eu, a pastora Elaine, com a missionária Magna e outras pessoas ministrando uma palavra para o seu coração. À noite, o pastor Marcelo está sempre aqui, ele, outros convidados. Ontem nós tivemos uma live maravilhosa, às 22 horas. Então sempre nós temos uma palavra de Deus para o seu coração. Então você está aí do outro lado. Nós vamos orar agora com você. Aleluia. Nós vamos abençoar a sua casa. Glória nós vamos a Deus. abençoar a sua Sim, família. Pai. Nós vamos chamar a presença de Aleluia. Deus. Nós vamos convidar o Espírito Deus. Santo de Deus Aleluia. para te fortalecer, para te guiar, para te conduzir. Aleluia. E não importa o que você está passando agora. Creia que Deus vai intervir por você. Glória O a choro Deus. pode durar uma noite, mas a alegria vem para ele amanhecer. Aleluia. Então a Magna vai estar orando e te abençoando agora. Sim, Receba Deus. essa palavra no teu coração. Glória a Deus. Receba no Aleluia. íntimo da tua alma. Sim. Nossos minutinhos estão se acabando. Então nós queremos dizer para você que o nosso intuito, o intuito da Igreja Batista Ministério CNA, de mim como sua pastora, é estar aqui para te abençoar, para levar uma palavra amiga para o teu coração, para te dizer que Jesus te amou primeiro. Aleluia. Em João 3,16 diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu Filho por sua causa e por minha causa. Então receba esse amor, receba o perdão de Deus, receba o refrigério de Deus agora. Você que está aí desesperado, Em nome se acalma, de Jesus. porque o socorro chegou agora. Aleluia. Agora para Amém, você. Jesus, Deus. Então fecha teus Aleluia. olhos e vamos orar juntos. Sim, papai, nós queremos apresentar Sim, essas vidas agora. Em Nós nome queremos de decretar Jesus. agora que todo mal bata Em em nome de retirada Jesus. desta casa. Toda palavra, toda situação adversa agora. Nós queremos rejeitar agora. Que haja vida, que haja poder, que haja mudança de vida, que haja restauração, que haja salvação nesta tarde. Jesus amado, cura este coração, libera agora sobre esta vida uma nova vida, uma vida de mudança, que anda no caminho do Senhor. Toda morte, toda dor, toda enfermidade, todo câncer da alma agora, saia e se livre agora. Para a glória e honra do nome de Jesus, que o amor de Deus, que as consolações do Espírito Santo de Deus venha sobre a tua casa e sobre a tua família, em nome de Jesus. Amém. Nós te amamos, nós queremos dizer para você, nós estamos aqui. Se precisar, entre em contato, manda uma mensagem pelo Facebook, pelo Instagram, amém? Entre em contato, entra no link da igreja, aleluia, e fale,
tá bom? Com alguém.